Lamentavelmente, estou dizendo, o mal ele existe e parece, ao longo da humanidade, sempre se inventa alguma guerra, e que ela é com base do narcotráfico, ou ela é com base de uma ideia maluca de uma guerra santa, ou por fronteira, sempre. Eu estou dizendo, parece que esse mal está enraizado entre nós. Enraizado entre nós. Então, nesse sentido, eu até falo que o Brasil, com todos os seus problemas, é um povo pacífico. É um povo que não... Que não cresce com ódio, né? Não cresce com ódio. Que é o grande problema, que você está me falando. Por mais que o cara de Israel, ou o cara da Palestina, eles têm possibilidade de sair desse ódio, tem sempre alguém contaminando eles para esse ódio. Senhoras e senhores, estamos aqui com um dos achismos mais esperados de todos os tempos, mas esse realmente não é só muito esperado, como ele é muito atual. Quem chegou aqui no Achismo pela primeira vez, o Achismo é um projeto que toda semana eu entrevisto bolhas diferentes da minha. Então vem pedreiro, vem carteiro, vem deputado federal, vem todos os tipos de bolhas distintas, mas hoje eu trouxe aqui uma recomendação do amigo meu, Rodrigo Pimentel, que ele falou: você tem que entrevistar o Rafael Vulej, que é essa pessoa maravilhosa que está aqui ao meu lado. Rafael Vulej, ele é um ex-combatente do Exército de Israel. Certo, Rafael? Exato. Falei bem? Certo. Ele foi combatente, hoje mora na Bahia. Mora na Bahia. Você vê qual o caminho de pessoas estressadas, é ir para a Bahia no final da vida, dar uma relaxada. Morou aqui no Rio de Janeiro, trabalhou aqui na segurança do Rio de Janeiro. A gente vai falar de muita coisa. E antes de começar, eu preciso só dar um presente para você, Rafael, porque todo mundo que vem aqui ganha um presente da Insider, que é minha patrocinadora. Mas é um presente muito bom. Você que é um cara que, digamos, já ficou muito estressado na sua vida, você precisa de roupa com tecnologia. E tecnologia tem aonde? No Exército de Israel. Você gostou do que eu falei? É um lugar que tem mais tecnologia no Exército de Israel. Então você vai gostar de uma camiseta que tem tecnologia. Por que camiseta com tecnologia? Você não precisa de ferro de passar. Você pega a camiseta na gaveta, ela desamassa no corpo. Ela tem toda uma linha tecnológica. O boné que não é resistente à água. Tem a cueca que dá uma abraçada na bola. Eu preciso falar isso. Estamos aqui com um ex-combatente de Israel, mas é muito importante lembrar que os produtos da Insider são masculinos, femininos, e eu estou dando um cupom de desconto para você aproveitar. Se ouve tanto falar da Insider, compra um produto, veja. Se você gostar, você tem a minha garantia com você, e se você não gostar, você pode trocar o produto. Isso é maravilhoso. Maurício 12 é o meu cupom de desconto. Tem aqui um kitzinho, você pode deixar aí do seu lado? Depois muito obrigado. Você fica à vontade. Muito obrigado. Primeira pergunta que eu faço, Rafael, como que vira um combatente do Exército de Israel? Tipo, eu posso, a minha mulher pode, quais são os quesitos para você ser? Em Israel, por causa das necessidades e das guerras constantes, que essa para nós é mais uma de uma longa lista, o serviço militar ele é obrigatório, ok? Homens vão para 3 anos e mulheres vão para 2 anos. 3 anos de serviço militar? 3 anos de serviço militar e mulheres... No mínimo? No mínimo, sim, no mínimo. Como é que funciona isso? Você tem 18 anos de idade, com 18? Até um pouco antes, com 16, já começa a receber chamado para você se apresentar, e aí se faz testes de saúde, psicológico, psicotécnicos, também para colocar uma espécie de um serviço de RH já moderno aí, com ferramentas de seleção e tudo. Aí você decide quem vai ser piloto, quem vai para a Marinha, quem vai para a Infantaria. Eu tô curioso, 16 anos você já recebe isso? Já recebe. E a mulher com quantos anos, você falou? Também. E ela fica 2? E a mulher fica 2, sim. E a mulher faz as mesmas coisas que o homem faz? É até interessante, nos últimos anos tem muita tendência e movimento até político para que as mulheres façam os mesmos cargos de combate, porque naturalmente, até como igual ao exército americano, vamos dizer como comparação, as mulheres não vão para cargos de combate. Nos últimos anos começou... Por conta da guerra, provavelmente? De contingência, precisa Isso, e também com a questão da agenda de igualdade dos gêneros. Sim, então, muitas mulheres ativistas dizem, não, nós queremos ser igual, não faz diferença. Isso eu queria entender, por um judeu, como é que é a importância do exército? Quem está lá em Israel, é tipo assim, vocês querem estar lá, mesmo sabendo que vocês podem morrer a qualquer momento? Como é que funciona a cabeça? Essa é uma boa pergunta, porque para um judeu, a gente nasce já com esse carimbo da perseguição histórica, o Holocausto, que é um marco aí, onde morreram 22 milhões de pessoas, sendo eles 6 milhões de judeus num sistema de extermínio. E até posso falar da minha experiência. Eu, quando eu estava lá, quando me chamaram para ir para o exército, para mim,
foi um orgulho, apesar que eu não sou tão assim milico, assim militar, não sou, quem me conhece sabe. Mas eu sabia que eu estando lá, eu consigo garantir a segurança da minha família. Meu trabalho no front consegue trazer segurança e consegue garantir a existência do Estado. Entendi. Mas por você estar ali no Exército, você sabe que você está trabalhando para... Você vai ter noções de segurança que você vai aplicar no seu dia a dia também. Então é um orgulho fazer parte do Exército de Israel. Claro, para você realmente proteger a sua família. Então eu estava lá no front e até interessante, minha mãe me incentivava muito, vai lá, vai no máximo, no mais combatente possível. Eu sempre falo a diferença no Brasil, quando o jovem recebe o chamado, fala com o general para ver se consegue se livrar dá uma caixa de uísque. Aí se livrar. Lá em Israel não, lá em Israel a mãe, o pai liga para o general e fala, bota ele. A corrupção é o contrário, você dá a caixa de uísque para ele entrar na guerra. Ele mais piloto de caça ou nas forças especiais, então tem uma motivação e essa motivação até é interessante, a motivação não é quanto mais com uma visão política de combate, de guerra, mais vai, não, essa responsabilidade ela é geral, ela é comum para todo mundo porque tem um perigo existencial para o futuro do país. E como é que fica a sua questão de talvez eu vá morrer? Como é que fica essa coragem do jovem israelense? Claro, eu vou te dizer, para mim, eu não sei se te mandei, mas eu posso mostrar as fotos, para mim passou como se fosse um filme, eu sempre tratava com humor, tratava isso como uma obrigação, sim, de estar lá para proteger minha família na retaguarda, para população, garantir a existência do país. Mas eu não pensava isso. Hoje em dia, estou dizendo, eu comparo meus medos. Hoje eu tenho mais medo de pegar avião do que... Tanto que você saiu do Rio de Janeiro, né? Você olhou e falou, acho que tá muito perigoso o Rio. Sim. Isso é maravilhoso. Desculpa. Você acha o Rio de Janeiro um lugar perigoso? Acho que sim. Isso é muito bom. A minha filha mais velha tem 17 anos, hoje em dia mora com a mãe em Brasília, a Eva. Ela nasceu exatamente naquele tempo que tinha muito de crianças atingidas. Eu não lembro aquele menino... o Hélio, o menino João Hélio. O menino Hélio, botafoguense. Tinha outros casos aí de balas perdidas. Então, quando ela nasceu, eu não sou diplomata, não sou embaixador, mas primeiro passo era comprar um carro blindado. Tudo sucateado, mas era carro blindado. Eu sempre contava ao pessoal... Você já virou carioca, pô. Como que é no Rio? Não, tem pra isso aí. A gente leva a criança em carro blindado contra a K-47 para creche. Quer dizer, eu fiz esse paralelo para tentar entender. A vida da Eva, sua filha... Ela foi mais insegura aqui do que a sua vida como jovem lá em Israel? Eu acho que sim. Porque lá em Israel, você, geralmente, o inimigo está do outro lado da trincheira, do outro lado da fronteira, e você sabe mais ou menos quem é seu inimigo. Aqui não, aqui você circula e anda. É difícil dizer, mas curta a história. 3 anos atrás tinha que renovar a carteira de motorista e não tinha nenhum horário disponível em Ipanema, não sei o que, no Detran, não? Aí o único Detran que tinha era Detran Maré. Falei, Detran Maré, Detran é um órgão estadual, vou lá. Aí eu peguei um Uber, fui lá, estava com a minha mulher, e aí, que ela é da Bahia, do interior, nunca viu coisa assim, então quando a gente saiu da Avenida Brasil, tinha a cabine da polícia, tudo bonito, e começa a entrar, e começa a ver grupos e grupos de traficantes armados no meio da cidade, e não estou dizendo, cadê o Estado? O Estado está aí a 50 metros, mas... e eu estou dizendo que uma proximidade assim com armas de fogo dos maus, vamos dizer, nunca vi. Nem nos 11 anos de Israel tive assim, uma experiência de você estar a 1 metro. Aí no final a gente eu estou falando, primeiro tinha as criancinhas com pistolinhas, depois tinha os adolescentes com um fuzil e lá na frente os caras com... Volege, você enfrentou o Hamas e você não viu isso? Não, isso eu não vi assim numa distância assim. Quero deixar claro, antes que as pessoas comecem a jogar uma coisa do tipo, tá priorizando, porque fica aquela coisa, né? Não estou defendendo nada. Não. Eu já tenho aqui no Achismo, inclusive, recomendo você assistir, eu tenho um papo maravilhoso com o André Lage, que é representando Israel. Eu trouxe aqui, esqueci o nome da moça, cara, mas ela fala sobre a Palestina, e foi, inclusive, comecei com ela para gerar o papo com ele. Se tiver alguém do Hamas ou do Exército da Palestina que queira falar, está aberta aqui a vaga para bater esse papo. Você ficou quanto tempo lá no Exército? Fiquei 11 anos. 11 anos. Sim. Qual foi o período?
Os anos, você desde de 89 até 95. Então você pegou muita guerra. De 84, desculpa, até 95. Você pegou muita guerra. Peguei. O que acontece? As guerras assim de grandes dimensões, Israel não teve desde 73, desde 50 anos atrás, que era a famosa guerra do Yom Kippur. E o que a gente pegou na época do Arafá. Isso. O que a gente pegava mais era Líbano, Gaza e Cisjordânia nesse confronto com essas organizações terroristas. Então... É isso que eu queria saber, porque você chegou para mim e falou assim, cara, eu nunca vi coisas que eu vi no Rio de Janeiro, criança com arma tal. Vocês estão vivendo hoje um momento, quando eu digo vocês, é o Estado de Israel e os seus representantes, com o Hamas, né? Quando você morava lá em Israel, quando você tinha esse poder de ser do exército e tal, você tinha noção de quando teria um combate? Era uma coisa... Porque do nada aconteceu essa situação. Lá era assim também? Era do nada? Ou vocês tinham combinado, a gente vai entrar em guerra daqui a pouco, vou me preparar? Claro. Como é que funcionava? É até interessante, porque o pessoal também me pergunta por que o exército de Israel tem esse poderio, tem tanta inteligência. Então, o que acontece? A inteligência no dia a dia trabalha e ela trabalha infiltrada, está dentro das organizações terroristas. Então, geralmente as operações eram mais pontuais. Outra coisa que é importante, a questão de preservação da vida, inclusive do oponente, do inimigo, vamos chamar, sempre era. Quando eu entrei no exército, a terceira semana era a semana de ética militar, de estudo das leis da guerra, que lamentavelmente as guerras existem. Então, na terceira semana a gente estudava como preservar a vida do inimigo. Correndo atrás do terrorista, correndo atrás do bandido, você, de repente, ele se esconde atrás de uma velha e seus netos. O que você faz? Então, a gente debatia essa questão. Me fala um pouco disso. Então, achei interessante. Quais são os códigos de ética de uma guerra Israel e Hamas? Eu vou até até contar uma historinha nesse sentido. Quando eu vim para cá, eu encontrei com... Eu fiz alguns contatos na polícia, eu falava, como que em Israel? Eu falava, olha, nós vivemos um conflito muito bom, Israel quer viver em paz, quer ser luz para as nações, e a gente sabe tudo o que sai de Israel, de tecnologia, de Waze, do telefone celular, da área da saúde, da agricultura, gotejamento, tudo é o que Israel quer fazer, investir na ciência. A gente sabe que dentro do povo judeu tem dezenas de prêmios Nobel. Esse nosso povo é esse aí, não é um povo de guerra. Agora, nesse sentido, a guerra nosso problema é nossos vizinhos aí que não tem tanta ética aí. E isso aí foi amplamente visto agora nesses ataques. Estou dizendo até, se tinha apoiadores da causa palestina, os maiores apoiadores são de Israel. Por que estou dizendo? Israel tem um movimento, por exemplo, chamado Paz Agora. Não? Paz Agora. É um movimento que promove a paz com os palestinos. Israel me mostra o movimento desse nome desses países árabes. Não tem. Então, eu estou falando, fala-se de guerra assimétrica. A guerra assimétrica ela é mais sobre os princípios morais. Um exército que tem, como eu falei, ética militar, leis da guerra, que sai sem muita vontade de guerrear, sai para defender. O IDF, que o exército de Israel é Exército de Defesa de Israel, não é? Mas o pessoal da Palestina, no caso, sim. Eu estou falando de Palestina, estou falando de Hamas. Não podemos falar, sim. Eles têm essa coisa também? Como é que funciona? Tipo, porque eu imagino que, quando eu falo do Hamas, para mim ele está fora de qualquer Estado. Sim, né? O Hamas é um grupo terrorista, ele não representa a Palestina. Não representa. Inclusive, faço questão que vocês assistam o vídeo que eu falei do André ou da Maiara, que é a menina da Palestina, que eles falam... Mainara. Que eles falam como é que funciona, por que Israel... por que a Palestina quer de volta o território, por que Israel briga pelo território. Ali está mais falando de geopolítica. Aqui eu quero saber dos códigos da guerra, assim. Sim. Porque você tem código da guerra, você como Estado. Israel tem um código, você não pode matar se a pessoa tiver, não sei o que lá. Palestina segue esse código também? Não estou falando do Hamas, estou falando da Palestina. A Palestina, o que acontece? A Palestina por enquanto, é um grupo de pessoas, podemos chamar um povo, que hoje em dia tem aspirações de, igual tiveram os judeus, de auto-emancipação. Eles querem ter um país. O maior promotor disso aí é Israel, porque Israel já sentou na mesa das negociações várias vezes, tentando fazer acordos de paz,
para permitir isso aí. Agora, o que acontece? Aí me lembra um pouco da situação aqui nas favelas no Rio de Janeiro ou no Brasil. O Hamas, o que ele faz? Ele se instala no meio da população civil e atira com armas improvisadas para meio da população civil. Então, o Hamas é um grupo terrorista que tem que ser, vou dizer, banido da face da terra, porque hoje em Israel, amanhã em cidades europeias, atentados o mundo já viu, na Europa, Estados Unidos, 11 de setembro. Então, essa lição é uma lição que Israel, de repente, por causa da pressão internacional, estava adiando enfrentar o Hamas. E agora chegou num ponto que ficou pesado demais. Sim. Como é que é a relação de um soldado de Israel com um combatente de Israel com um combatente do Hamas? Como é que eram esses encontros? Como é que eram esses embates? Você já teve alguns? Queria que você me falasse. Já tive, sim. Já tive aí alguns, porque, como eu estou dizendo, se quiser, a gente faz analogias para o Brasil para comparar, mas eu estou dizendo, você tem uma organização que é reconhecida como uma organização terrorista mundialmente, Europa, Estados Unidos, Brasil ainda não. E eu vou falar outra coisa. Você também falou dos palestinos em Israel. E no Brasil tem uma comunidade palestina muito grande. Eu não acho que o Brasil tem que ser pró-Israel. Não acho. O Brasil tem que ser neutro, como ele sempre foi. Agora, sim, o que a gente não pode ser pró-Hamas ou pró-terrorista. Sim, concordo. Ou ser pró qualquer grupo terrorista que esteja fora. Eu entendo muito quem defende a Palestina e eu entendo muito quem defende Israel. Acho que tem uma coisa, obviamente, tem um lado que tem uma visão diferente da outra, mas defender Hamas é uma coisa que não dá. E eu queria que você falasse, como é que eram esses encontros? Assim, você tinha um medo porque o cara, pelo que você está me falando, você era dotado de regras. Que você falou, o cara vai se esconder atrás de uma criança, você não pode atirar. Verdade. Mas eles atiram. Eles estou dizendo, não tem valor à vida. Então, só para explicar, de repente o André Lage, quando esteve aqui, ele comentou um pouco sobre isso, mas explicar outra coisa que é importante, que inclusive o brasileiro comum, ele erra nisso aí. Israel tentou de tudo, tá? Acordos de paz daqui e dali. E em 2005, Israel se retirou unilateralmente de Gaza. Israel não está em Gaza, não tem ocupação, não, porque tem pessoas aqui, eu vi alguns movimentos falando, não, Israel ocupa. Até o presidente, o secretário-geral da ONU falou, isso aí não veio no vácuo, o Hamas estava... Israel se retirou unilateralmente lá em 2005 de Gaza, então Gaza, se fosse naquele dia, Gaza poderia se tornar uma Mônaco, poderia se tornar... abre cassino, tem Dubai da vida, tem praias bonitas. Sim. Não. O que acontece quando Israel se retira e deixa isso para a administração da autoridade palestina? Não passam poucos dias e Hamas vai, mata 90 policiais palestinos, mata os palestinos, mata os próprios palestinos, e toma o poder em Gaza. Então, uma organização terrorista que toma poder em Gaza. E de lá, são 18 anos que Israel vai absorvendo esses foguete. Sempre falo a diferença entre Israel e Rio de Janeiro, que aqui tem bala perdida, lá é míssil perdido, não foguete perdido. Só muda o calibre. Não? Caramba, é mais pesado. Você já chegou perto de morrer? No meu tempo da guerra, sim. Como que foi isso? Confronto. Qual foi esse dia? Posso contar vários cenários. Então, nessa caça, vamos falar caça aos terroristas, que como estou dizendo, eu não tinha nenhuma dúvida aí, ou algum dor de cabeça, ou como se diz, consciência pesada, que vocação terrorista, que eu sei que há 3 dias atrás ele matou uma família. Então, nessa caça, por exemplo, a gente tinha operações no Líbano, que no Líbano, inclusive, está pegando agora novamente a fronteira lá. Quando você diz Líbano, você diz Hezbollah? Hezbollah, sim. Tá, sim. Então, no Líbano, a gente foi... o que eu fazia no exército de Israel, era uma unidade de infantaria que operava uma arma, um míssil de altíssima precisão, que a gente conseguia encaixar um míssil desse numa janela a 4 quilômetros de distância. Então, o que a gente ia? A gente ia, se infiltrava no território e ia para caçar esses terroristas, para disparar esse míssil contra uma quadrilha, contra uma área hostil. Aí,
para fazer essa história curta, então a gente foi num lugar que se faziam as emboscadas, muitas forças especiais, já era como se fosse uma área de emboscada no meio da mata, avistando a 4 quilômetros, tinha uma janelinha na mata que você via essa aldeia que estava tomada pelo Hezbollah e onde tinha esse terrorista. A gente sabia exatamente quem é o nosso endereço, qual é a casa, quem é a pessoa que a gente está procurando, e aí a gente fez uma espécie de emboscada chamada que para fazer esse tipo de operação, só que quando você está em território inimigo você tem que se autoproteger, não esse pelotãozinho, não? Essa equipe aí, eram umas 30 pessoas, e aí a gente se organiza em 360 graus, uma equipe olhando para cada lado. O que acontece é isso todo de noite, a gente foi, vasculhou a área e de noite deitou, para quando amanhecer a gente está totalmente camuflado. O que acontece quando amanhece, começa a alvorada, assim, começa a aparecer os primeiros raios de sol, e a gente vê um fio detonador, não? Uma mina que estava exatamente... Olha que interessante, estava exatamente abaixo de cada uma dessas equipes tinha isso. Por exemplo, eu era, naquele então, carregava aquela metralhadora, não, MAG, não sei o quê, e eu estava do lado do oficial. Então, embaixo da gente, isso estou dizendo depois de ter chamado o esquadrão, não é nem esquadrão antibomba, uma unidade antibomba que teve a chegar lá do helicóptero para resgatar a gente estava deitado acima de uma carga explosiva, uma emboscada, e estou dizendo, a gente sempre, se tem 7 vidas, ali que eu perdi uma vida, porque nada detonou, nada aconteceu. Foi por um erro de cálculo. Claro, e a gente precisou ficar lá umas 5 horas seguidas sem se mexer, porque estava lá totalmente uma casa. Então, essa é uma história. E você aí, pensa muito nisso? Não penso. Eu vi aquele filme pra mim, inclusive eu trouxe aqui também um outro cara que lutou lá no Afeganistão, ele fala que o filme que é mais verdadeiro em relação à guerra é o Sniper Americano, que é o filme do Bradley Cooper, que mostra que tem os traumas da guerra. E ele fala uma coisa que é maravilhosa, que ele explica aqui, que quando você vai lutar numa guerra, você não pode ficar mais do que muito tempo, lá não sei quanto tempo que ele falou, porque você tem que voltar, senão você volta maluco. Você chegou a ficar maluco? Eu acho que não. Eu acho que a minha estrutura psicológica aí, ela é mais assim eu tenho mais força assim, até minha família, na minha família eu falo, minha família tem metade da minha família são psicólogos e psiquiatras, a outra metade são malucos. Mas aí ajuda, né? Todo mundo tinha que ter esse privilégio. Eu sou do lado dos malucos. Sei. Mas eu não acho que eu fique com sequelas aí, apesar que eu não fiz nenhuma análise assim. Mas em Israel tem muito, até interessante que você diz, em Israel tem muito o que é chamado pós-trauma. Pessoas aí, eu tenho até amigos aí que vivem numa paranoia dessas situações, isso aí, e até interessante que em Israel se trata isso muito pós-trauma com cannabis medicinal. Olha só, toda essa volta para fumar maconha. Está começando a ficar interessante. Estou dizendo assim, por isso que Israel é um povo que é a favor da parada gay. Os caras têm que se libertar de alguma maneira. É da paz. Tem que fumar maconha, tem que chupar um negócio ali para dar uma relaxada, pô. Que louco, cara, eu não sabia disso. Então, eles são tratados. Em Israel tem 100 mil receitados de cannabis medicinal, que muitos deles são pessoas de pós-trauma. Quando você faz uma execução, te dá um negócio? Você, tipo, a primeira vez que... Porque, cara, você não está acostumado, o nosso psicológico não está acostumado a matar alguém. É verdade. Só que você está numa situação de guerra e acaba acontecendo. Você lembra? Assim, então o que eu trabalhava, como eu te falava, nosso negócio era mais armas de precisão e como estou dizendo, armas de precisão, sniper, tudo isso, o pessoal fala, não, é para matar com mais eficiência. Não, é para você poupar os inocentes. Então, claro, que você vai no foco do problema, que você vai achar no seu inimigo ali. Eu posso dizer, outro confronto que eu tive, um confronto de verdade, onde participei de um tiroteio, que não era eu individual contra um terrorista, mas era um grupo contra uma célula terrorista que estava isso, posso até contar detalhes, mas então a gente sabia quem que estávamos procurando e participei do tiroteio. Não sei se meu projétil, minha bala que atingiu ele, mas para mim foi um alívio muito grande saber que um cara desse sumiu do mapa, que poucos dias antes essa mesma quadrilha tinha metralhado uma família com crianças e tudo isso, então... E o que você viu do lado de lá que você ficou assustado, assim? Por exemplo,
o pessoal do Hamas, o terrorista ou do Hezbollah, estamos falando do terrorista, não estamos falando do exército. Do terrorista, você percebe algum comportamento muito parecido? Cada um é um? Você vê covardia na hora que o cara vai morrer? Você vê que o cara ele vai até o final? Como é que você analisa? Eles são muito fortes? Assim, primeiro assim, como que se faz um exército forte? As pessoas perguntam, qual é o segredo de Israel? Por que é tão forte? O que faz um exército forte é a experiência operacional. Inteligência. Sim, mas também a questão de você enfrentar o inimigo o tempo todo. Que nem sempre as pessoas me perguntam, olha, quem que são os maiores especialistas em guerras urbanas do mundo? Eu acho que a polícia do Rio ou a polícia de São Paulo devem ser os maiores do que qualquer unidade de elite em Israel ou em Estados Unidos, porque tem o dia a dia dessa experiência operacional. Então, só para recapitular o que você me perguntou, então o que me assusta no inimigo? O que me assusta no inimigo é essa banalização da vida, onde eles, enquanto a gente ensina, até meu movimento de juventude, não? Os escoteiros era paz agora, vamos procurar paz, vamos ensinar que as armas se tornem enxada para trabalhar a terra, não? Tem até a profecia. E enquanto do lado de lá tinha, e isso é só acompanhar, educação para a violência, colônia de férias que colocavam crianças, isso aí não é, imagina a senhora que esteve aqui, não sei, Maiara, é um fato, eles ensinam e preparam a criança para, não é nem para uma guerra, preparam para terrorismo, colete, suicida, essa motivação que foi agora, por exemplo, no ataque de 7 de outubro, entraram, os números ainda não estão claros, mas quase 3 mil terroristas dispostos, e não dispostos, desejando morrer como mártir. Então, o que me assustava? Me assustava que o outro lado não é só que não tem valor a vida própria, porque ele estava convencido que se ele morre, esses 3 mil, que se ele morre em combate, é um orgulho. Eu não sei, ontem até lançou na mídia mundial um desses terroristas que ele pega o telefone de uma das vítimas e ele liga para o pai, foi interceptado isso, liga para o pai e fala: pai, eu estou tão feliz, eu matei 10 crianças aqui, matei 10 civis aí, eu estou ligando do celular de uma das vítimas. Aí pega a mãe, pô, parabéns meu filho, a você. E o que será? E agora você vai correr de volta para casa? Eu falo: não, eu vou até o fim aí, até morrer. Então, esse tipo de guerra, uma guerra, estou falando, assimétrica. De não ter consequências, né? Porque de um lado tem alguém que está tendo consequência, e do outro lado tem alguém que não está tendo consequência. Porque se você não tem consequência, você degola a criança, você estupra, você faz coisas que estão além. Claro. E eu nunca entendi, queria que você me explicasse, eu nunca entendi essa... Porque a guerra, no caso, ela tem um protocolo de guerra. Tem, isso é verdade. E ao mesmo tempo, quando você tem raiva de alguém, você não tem um protocolo, tem o ódio de você. A gente vai sair na porrada em você. Eu tenho uma coisa moral de assim, eu não vou, sei lá, te dar um tiro porque eu não quero ser preso. Mas não tem uma regra numa porradaria, não tem uma regra numa... Quando você fala que tem uma regra na guerra, eu queria entender quais são as regras de uma guerra Israel e Palestina que vocês, Exército de Israel, tinham como estatuto, assim, não pode, não pode. De entrada não pode atingir civis, não pode. E tanto que Israel investia, estou dizendo, junto com exércitos modernos, em armas de precisão. Por exemplo, Força Aérea quando ataca, não é que o avião solta uma bomba e acabou. Geralmente tem uma equipe que se infiltrou, arriscando a vida para sinalizar com laser para a bomba cair simetricamente no lugar. Para não sair coisa, para não atrapalhar ninguém. Então, sempre nossa questão era preservar a vida, inclusive do inimigo, como eu estava te falando, me ensinaram ética militar. E estou falando muita gente fala desse termo que eu falei antes, guerra assimétrica. A assimetria não é só poderio de Israel frente ao oponente do grupo terrorista desorganizado, não é só a assimetria nos valores morais, onde nós queremos viver em paz, como estou dizendo sempre, Israel, na Bíblia é luz para as nações, ciência, agricultura, isso, e do outro lado, pessoas que não têm valor à vida própria, à vida da população. A gente não está falando só de uma guerra, a gente está falando de um ódio que está disseminado dentro do coração e da alma de cada morador desse lugar. Quando um cara do Hamas, ele se rende,
um soldado de Israel ataca ou não ataca? Se ele se rende, não. Israel por isso tem essa grande quantidade de prisioneiros. Entendi. Porque, primeiro, a motivação é muito grande para entrar no terrorismo por causa dessa educação, até o comum da rua. Que nem estou falando, agora está tendo todos esses refugiados. E se você vê alguém do seu lado se preparando para lançar um míssil, ou se você está aqui no Rio e você vê um marginal armado, sua obrigação é denunciar. Mas a tendência dos caras não se render, porque eles têm um orgulho de ir até o final e morrer por isso. Morrer com muito covardia, talvez, para ele se render. Sim. É difícil você ver um cara do Hamas se render. Difícil. Ele prefere morrer. E isso gera um problema para vocês também, que fala assim, ele se rendeu. Não rendeu. Ele foi até o final. Sim. Eu vou o tempo é curto, mas vou contar uma história. Pode falar, eu trouxe uns anos atrás eu trouxe aqui um palestrante que veio falar com órgãos de inteligência policial e federais, um palestrante de Israel que se especializava nessa questão de terrorismo suicida. Como estou dizendo, o terrorismo suicida como foi agora, aquele cara que se explode dentro do ônibus, 11 de setembro, se explode com um avião, e lá em Israel tinha uns tempos que estava acontecendo muito isso aí. E ele se especializava na interrogação desses caras. Aí ele contou alguns exemplos. Tá? Um exemplo era o motorista que levou o suicida para se suicidar. Aí ele contou. Pegaram esse cara. O cara se suicidou e matou gente junto. Aí ele contava que o motorista, esse terrorista, que foi o coautor do ataque, ele falou: o que você fez? Ok, deixei o suicida lá para se explodir. Já estava me afastando com o carro, escutei uma mega explosão. E aí eu abri o rádio e aí eu escutei: atentado suicida em Jerusalém, 2 mortos e 20 feridos. Aí a minha reação imediatamente era de uma decepção muito grande. Como que matamos tão pouca gente? E aí, enquanto aumentava nos relatos do número de vítimas, cada vítima, pela contagem que aparecia, o cara comemorava mais. Estou dizendo, essa aí é a comemoração do cara. Essa é uma história, outra história, tá? Aí já tem mais irônica, mas eu acredito que ela é verídica porque o cara é de confiança, tá? Eles pegaram um terrorista que não conseguiu explodir seu colete, porque o colete é feito de vários dispositivos. Como se fosse aquela banana dinamite, uma coisa assim. Vários, e explodiu só parcialmente, ele se feriu de leve, o terrorista, mas perdeu a consciência. A inteligência de Israel pega ele e leva para um hospital que tinha que tratar dele, e lá no hospital induzem ele, deixam ele anestesiado por mais algumas horas, e aí eles montam no hospital o cenário do paraíso. História é verdade. Não sei se recrutaram 70 virgens, mas botaram uns caras com anjinhos, com tudo isso, tudo que o Corão diz, porque o Corão diz: se você morre como mártir, você vai ter 70 virgens esperando, você vai ter vida eterna, não sei o que, todas as mordomias. Montaram tudo que diz o Corão, e aí o interrogatório desse terrorista foi com base, ele acorda e aí já vem ali o cara, Maomé, não sei o que, fala: olha, meu filho, você está no paraíso, matou uma porrada de gente, seja bem-vindo ao paraíso, vamos conversar um pouco, e daqui a pouco as 70 virgens já estão lá de biquíni te esperando, cara. E o interrogatório do cara foi baseado nessa aí. Isso é o melhor reality show. Meu Deus! Cara, não, é de arrepiar, mas eu tô... Meu Deus, mas nesse reality show? Será que filmou isso? Tem isso filmado? Não, porque é um reality show cruel, mas a tendência do mundo é ir pra esse reality show. A gente tá falando de uma coisa que é um cara que... Deve ter vários caras que são suicidas, que falharam, tiveram um problema, ou... tomaram um tiro na perna e ficaram conscientes, e você volta com os caras fingindo que você está no paraíso. E você entrega... E assim que interrogaram, eles falam que foi um dos melhores. Ele consegue contar tudo, né? Aí ele contou tudo. Ele tá falando com o Maomé, não tá falando com... É um cara com uma barba errada, mas olha que... Cara, isso foi o melhor relato que eu já ouvi na minha vida. Fez palestras em São Paulo para a Polícia Civil, Militar, no Rio, com esse rapaz. Sei lá, eu não sei onde ele está hoje em dia, já passaram alguns anos, mas ele deve estar com essa... Cacete. E eles preferem morrer do que terem falhado. Sim, mas isso para ele era uma grande decepção. Estou dizendo, o desejo, por isso estou dizendo, onde que está, o que é a raiz do conflito? Que nem aqui, eu estou dizendo aqui, eu estou há 20 anos.
E aí as pessoas me param, quem sabe, eu quase não falo tanto da minha história militar e tudo isso, porque não é relevante para o meu dia a dia. Mas as pessoas perguntam, mas porra, como que esse negócio não acaba? Como que vocês não fazem um grande samba e acaba essa história? Que história é essa? Aí eu tenho duas respostas. Primeiro, meu amigo, lê a Bíblia. Essa briga já continua há 3.000 anos, então nós não podemos ser pretensiosos de achar que vai acabar agora. Esse é número um. Agora, número dois, como eu te falei, um pouco acompanhar. Se você educa uma geração para terrorismo acabou. suicida... A mente da pessoa está baseada... Acabou. E ainda mais nesse tempo... Eu já parei para pensar nisso, que a tendência da sociedade é guerra em tudo que é lugar, porque a gente está vivendo uma cultura do ódio muito forte. Aí que tá, claro. Muito forte. Claro, e não é só em Israel, sim. porque reflete aqui, porque se você entrar em alguma rede social qualquer aí, as pessoas elas não estão olhando e falando assim, que absurdo que está acontecendo. Sim. A maioria delas falando assim, eu entendo Hamas, eu entendo Israel, tem que explodir. E você que é um combatente, né, um ex-combatente de Israel, você está falando, pessoal, eu não queria estar fazendo isso. Não, a gente faz por uma questão histórica, sim. Eu vivo lá e eu tenho certo medo. E aqui eu vejo no Rio uma coisa quase que uma torcida pró-milícia ou pró-tráfico. Né? Tem isso, dependendo do lado. É quase como um fla-flu, né? E aí eu queria te perguntar, eu já quero voltar para um paralelo do que você viveu lá e do que você viveu aqui. Okay. Você veio para cá, você me falou aqui anteriormente, você veio para cá para de alguma maneira contribuir para a tecnologia e inteligência da polícia brasileira, carioca. Sim. Me fala um pouco sobre a polícia carioca. Você como ex-combatente de Israel, você falou uma parada que eu achei interessante, você falou... O Brasil está muito preparado. Só que a gente ouve relatos o tempo todo nas notícias que a polícia carioca é um problema. Me fala o que você vê, você como ex-combatente de Israel. Primeiro, questão cultural um pouco, então o que eu falei, você está vendo que eu falo sempre me desculpando de que a gente sai se defender. Eu adoro. Mas é assim, esse sou eu, Rafael, eu sou moralista, apesar de ter sido esse, eu sou moralista, sempre tento olhar o outro lado, e ver como que se chega a uma solução, porque guerra não é a solução. Não é a solução. Aí eu só estou contando que em Israel tem sempre essa autocrítica de será que estamos fazendo certo? Será que é movimento de paz? Será que entrega mais terra? Será que é isso? E tanto que tem uma poetisa em Israel que depois fez uma poesia que depois virou uma música chamada Atirando e Chorando. Ok? Aí quando vim para cá, eu conto essa história, essa diferença. Encontrei um policial de renome aqui no Brasil, e aí eu falei, pô, cara, como que é Israel? Eu falei, não, isso, não, e tanto que nós temos uma poesia Atirando e Chorando. Eu falei, pô, deixa disso, Rafael, aqui no Rio atirando e rindo, cara, que é isso aí? Então... Caramba, antes de chegar no Rio, todos os... Você acha que tem dentro do exército de Israel pessoas que estão indo lá falando assim, eu não queria estar fazendo isso? Tem. E tanto que a lei, que eu falei, o alistamento é obrigatório. A lei diz, se você, por razões religiosas ou morais, não quer servir em cargo de combate, então você não vai servir. Que é uma vantagem num país que tem muita gente querendo lutar. Né? Porque você pode escolher. Então eu prefiro botar aqui um cara que esteja feliz fazendo isso, porque tem muita gente... Porque aqui no Brasil ninguém quer ir pro exército. Ninguém não. Tem gente que quer, porque o exército ele acaba sendo um lugar de melhoria na vida de muita gente aqui, né? A gente tá falando de classe social baixa. O cara come, o cara aprende, o cara tem a disciplina. Mas, no geral, o jovem brasileiro não tá interessado em ir pro exército. Lá já é diferente. Então tem que ter um excesso de contingência. Então, dá um espaço para alguém que queira de verdade fazer isso daqui. Sim. Aqui no Rio, o que você observou dessa guerra, assim, você como um cara que veio trazer elementos de inteligência? O equipamento nosso, a estrutura é boa, é ruim, vai melhorar? O que você percebe? Eu acho que vem uma melhora aí significativa ao longo dos anos. Aí tiveram alguns programas interessantes, como por exemplo, o UPP, coisas aí, porque o que aconteceu? A questão é não criar o vácuo, não? Estou falando no outro sentido, igual falou o secretário-geral da ONU, não criar esse vácuo, porque se não tem, o Estado não está presente, se o governo não está presente, entra o tráfico e... Da mesma maneira, fazendo o tráfico dele. Que é um Hamas e exército, né? Eu até achava que tem uma similaridade, porque o Hamas também eles não têm medo de morrer. E a maioria desses traficantes, principalmente os novos, aí tem uma expectativa de vida muito curta, não? Morrem cedo aí porque não tem medo. O cara que sai para assaltar, mesmo com uma pistola bem pequenininha, assaltar no sinal, ele não tem medo de morrer. Ele sabe que ele pode morrer.
dar de frente com policial. Ele já cresceu com a cabeça de que ele vai morrer. Nesse sentido, eu estou dizendo que tem um pouco similaridade enfrentar o terrorismo e enfrentar o narcotráfico. Eu tinha um amigo que chamava de terrorila, não? Terror e guerrilla, não? De alguma maneira. Então, estou dizendo que o Brasil pode aprender também com essas questões. Eu acho que você não pode ser conivente com o mal, não pode, como a gente estava falando, idolatrar o tráfico, não pode aceitar esse conteúdo, não pode. Tanto a gente educando nossos filhos, como vendo uma coisa cultural que vira um pouco, porque a gente sabe que sempre a polícia no Rio, no Brasil, sempre ela está lá fazendo a obrigação dela, mas a população não vê nela uma coisa a mas ser eu admirada. vejo, vou dar uma opinião, uma opinião talvez ignorante. Eu vejo, meu achismo leva a crer que a população de Israel ela está ao lado do exército de Israel. E a população do Rio de Janeiro não está ao lado da polícia. Isso que eu queria dizer. Isso mesmo, por aí. Então não está. Aí a gente falou do Rodrigo e de outros aí, porque quem fez, por exemplo, a Tropa de Elite, fez uma mudança muito grande na cabeça da população. Até de jovens aí, que mostrava que a polícia, aonde que são os verdadeiros problemas da corrupção e a crueldade do nosso oponente, que a gente tem que entender, porque ninguém gosta da polícia até o momento que vai precisar. Mas você, como ex-combatente de Israel, você acha que o exército de Israel conseguiria resolver o problema do Rio de Janeiro? Eu vou te falar, eu trouxe uns anos atrás, sem nomes aí, um general conhecido de Israel, um general de polícia, referência em operações especiais, e aí a gente fez uma visita à polícia do Rio, e dentro delas a gente fez um voo de helicóptero, e passou pela Rocinha, Vidigal. E aí estava meio barulho no helicóptero. Quando a gente desce, eu vejo o general pegando a cabeça com as mãos. E aí eu falei, aí ele falou, olha, eu não vejo uma solução tão simples aqui, não. Porque ele fala, não, aqui é de traficante. Eu falei, não, aqui é a favela da Rocinha. Tem moradores, mas tem os traficantes aí. Entendi, cara. Olha que louco. Olha que louco. Desculpa te interromper, mas é maravilhoso você parar para pensar. Por mais que você seja um exército com muita inteligência em Israel, ele tem uma facilidade em você saber onde está o seu inimigo, porque o inimigo ele sabe que o inimigo ele não está se escondendo tanto, ele está aqui, vem bater em mim. Aqui está escondido no meio da população, então você está sempre infiltrado, não? E a grande questão do exército de Israel é tentar atacar sem destruir o que está ao redor. Aqui é quase que impossível, porque a população é coberta de alguma maneira. Esse é o grande problema. É verdade. Então, dizendo, já virou comum. Como eu falei da minha história do Detran, da Avenida Brasil, como se aceita-se que tem narcotráfico e milicianos, ou seja, que foram armados aqui entre nós. Mas o Hamas não é meio assim também, que está infiltrado no meio da população? E como que você ataca... Mas como que você ataca um lugar que tem os palestinos que estão tranquilos, estão ali cuidando do comércio local, por mais que eles tenham um ódio ideológico por uma questão geopolítica, estão ali, não estão fazendo nada. E do lado tem um cara que tá para estrangular e esfaquear. Como é que vocês usavam essas técnicas? Eu digo assim, entra a principal tragédia aqui realmente é a morte de inocentes, tanto dentro de Israel, desse ataque sem limites, não? Uma crueldade muito grande aí, desses terroristas que vieram para matar civis, vieram para matar pessoas numa festa rave, vieram para matar civis. É até interessante, a população que eles atacaram não era aqueles colonos de alguma coisa, era exatamente os kibbutzim, que foram feitos por pessoas de ponto de vista pacifista, de esquerda, foram feitos esses. Eu sempre falo o verdadeiro comunismo, que o comunismo não é um palavrão, o verdadeiro comunismo existe em Israel, são sociedades que vivem numa economia comunitária, o comunismo de verdade, não? Que tudo tem um caixa comum. Então, eles atacaram exatamente esses ativistas de paz, pessoas que eram contrárias à guerra. Porque eles querem manter a guerra. Sim, os kibbutz. Não, porque eles são exatamente... É muito interessante isso. Se você quer manter uma cultura de guerra, você vai atacar quem quer acabar com essa cultura de guerra. Então... Interessante demais é um isso, ataque contra a paz aí também, assim, né? O mundo já está esquecendo do 11 de setembro, mas também qual era o 11 de setembro? Qual era a motivação do 11 de setembro? Não, para que atacar os americanos dentro dos centros urbanos aí? Uma pergunta.
Você sabe essa resposta? Eu não sei, mas quem financia o Hamas? Então, aí tem uma questão que para nós é muito clara, e essa posição oficial de Israel. O Irã ele tem um sistema de franquias. Uma célula. Eu falo mais, o sistema de franquias a gente fala, é igual o Bob's ou McDonald's do terror, tá? Então, o Irã, todas essas organizações que ainda levantam a cabeça, que na minha visão também, onde eles mais prejudicam são os próprios palestinos, são os próprios, a população. Mas o Hezbollah, Hamas e o Jihad Islâmica são todos eles franqueados do Irã, então tem muito dinheiro e, tristemente, esse dinheiro nos últimos meses recebeu muitos recursos, sabe de onde? Da guerra da Ucrânia, porque o maior fornecedor de armas para a Rússia agora é o Irã. Então o Irã, de repente, não está tão animado para fazer um ataque como eu estou chamando. Não sei se isso aí, eu falo que esse ataque agora foi, pelo menos, em uma visão apocalíptica, não? Porque foi muito grande. Pode a qualquer momento piorar também, pode escalar. Então, estou dizendo, o momento que esse ataque aconteceu agora era porque o Irã estava empurrando para isso, e isso já devagarzinho vai começar a divulgar essa informação, que esses terroristas foram treinados no Irã ou na Síria. Quer dizer, você está me falando que o interesse do Irã é manter uma guerra, porque eles ganham muito dinheiro vendendo armas? De alguma maneira? Não, também. E outra coisa, o Irã ele tem gravado na bandeira dele, ele prega a destruição de Israel. Agora, por quê? Porque sim, porque a guerra é conveniente para eles, então faz aqui, faz ali. E eu estou dizendo, mas separando, porque esse conflito um pouco separado, a guerra da Ucrânia acabou trazendo muitos recursos para o Irã. O Irã está mais forte do que nunca por causa dos recursos que entrou na guerra da Ucrânia. Muito dinheiro. Você enfrentou muito terrorista árabe, pelo que você me disse. Tem uma diferença entre o Hamas, o Hezbollah e Jihad Islâmica? Você consegue entender? Eles têm ideologia parecida. Assim, mas tem alguma diferença? Assim, que você fala, esse daqui ataca desse jeito, esse ataca desse jeito? Por exemplo, o Talibã tem uma forma de atacar. Como é que lida? Então, sim, porque o que muda um pouco pelo calibre, pelo tipo de armamento que eles têm e tudo isso. Então, Hamas, ou mais o Hamas em Gaza, que tem, onde tem seu teatro de operações, lá ele vive, lá ele controla a população, 2 milhões como escudos humanos. Então, ele fez o que ele fez com o que ele recebia. Então, o que ele recebia? Recebia sacos de cimento, vergalhões de areia para fazer prédios, hospitais, escolas, e eles levavam e fizeram uma estrutura incrível, ainda vai ser revelada, de túneis subterrâneos embaixo de Gaza toda, embaixo da área civil, onde de lá eles, como se diz, brotavam de vez em quando para fazer um atentado, para se infiltrar. Uma das reféns aí, porque eles soltaram até agora 4 reféns, uma das reféns contou que uma idosa de 70 anos, que ela foi sequestrada e ela andou horas nesses túneis abaixo da terra. Então, o Hamas tinha essa estrutura, questão, né, lá embaixo. E aí tinha uma ONG, não lembro os dados aí, que estava trabalhando para fazer saneamento básico para Gaza. Que para fazer saneamento tem aqueles canos de 100 polegadas, aí aí eles pegavam esses canos, esse cano é excelente para fazer esses foguetes. Pegavam os canos que iam para criar um sistema de saneamento básico para a população e transformavam isso em armamento. Então esse é o Hamas. O Hezbollah... Deixa eu só Sim. interromper, desculpa. E esses túneis, não tem como Israel conseguir identificar e estudar esses túneis? Não, então identificar já se sabia, mas imagina que o túnel está onde? Abaixo de população civil, prédios, hospitais. Está muito difícil você descobrir onde está isso daí, né? Difícil por um lado e por outro lado, ok, vamos destruir. Vai explodir um hospital. Não tinha como, sim. Aí o que está agora Israel fazendo realmente, porque foi uma coisa existencial, o ataque foi existencial a Israel, o que os terroristas queriam fazer era muito mais. Entre eles, a última etapa era detonar uma arma química. Estava no manual do ataque agora. A última etapa era detonar uma arma química em Israel e matar milhares ou centenas de milhares. Então, estou dizendo, o ataque tinha dimensões apocalípticas. Então, agora o que Israel está fazendo, e que, claro, eu estou dizendo,
como israelense, como quem estava lá na realidade, para mim é triste ver a população sofrendo e a população de Gaza sendo desalojada. Eu digo, de meu lado também, Israel está tendo centenas de milhares de refugiados, uma região inteira, imagina que região dos lagos no Rio de Janeiro, arrasada, uma região inteira. Mas o exército israelense, ele chega a fazer essas coisas? Tipo, eu vou desalojar alguém daqui, já teve essa situação? Sim. Então, como é que funciona para você? Vez, então, durante muitos anos tinha uma tolerância, por isso estou dizendo, a gente não pode ter tolerância em relação ao mal, não podemos ter isso aí. Então tinha uma tolerância, Israel aceitava esses pinga-pinga, como eu falei, foguetes perdidos, porque esses foguetes saíam de população civil, e com a falta de precisão total atingia a população civil. O que aconteceu? Uma das coisas, eu até falava sempre, andava de peito, nos últimos anos de peito mais esticado, dizendo, não, Israel já achou a solução, que é o Iron Dome, não sei se já ouviram falar, o Iron Dome é um sistema de defesa aérea, que Israel, inclusive, hoje em dia exporta isso muito para a Europa, porque a Europa está com um problema sério também, nesse contexto macro, mas o Iron Dome é um sistema que consegue interceptar esses foguetes. Então, novamente, voltando para a assimetria, esse foguete é um cano de saneamento básico retirado e adaptado, custam $700 fazer um foguete desse, e o interceptador dele, que é esse Iron Dome, custa $50 mil cada munição, tá? Entendi, a similaridade. Então, estou dizendo quanto que a gente valoriza a vida humana. Agora, esse é um sistema que quem conhece, os americanos também participaram no desenvolvimento, ele literalmente pegaram agulha no palheiro, porque imagina, ele pega até morteiro. Morteiro é uma coisa do tamanho de uma garrafa de vinho. Pega o morteiro no alto, aí ele tem todo um sistema de inteligência, inteligência artificial, de cálculo, que quando o foguete vai cair em população urbana, ele é interceptado. Se vai cair num campo aberto, no mar, que deixa. Coisa, velho. Antes de... Eu interrompi. Vai, Marcão. Sim. Não. Ele ia falar do Hezbollah. É isso que eu queria saber. Você falou do Hamas. Não, então o Hamas utilizou a ajuda internacional, o apoio do mundo para criar começaram, não estou dizendo uma Mônaco, faz, nem Dubai, uma Mônaco, faz Gaza aberto para turismo, tem uma faixa, um litoral maravilhoso aí. Mas mais ou menos, porque teve a festa lá naquela faixa de Gaza, que era aberta para turismo, e foi onde teve o ataque, né? Então, já começa a não ser tão pacífico, né? Sim. Que era um lugar... É quase você ser atacado em Copacabana. Você imagina que a guerra é na favela, mas a guerra está aqui. Claro, já está virando isso. Sim. Ela falou de Hezbollah. Eu queria saber se, assim, as particularidades de um Talibã, de um Hezbollah, como é que funciona? Então, o Talibã é uma coisa que está quase... O Talibã e o ISIS está quase... Não, o Estado Islâmico está quase sumindo. Vamos falar do eixo, os franqueados do Irã. Por que Hezbollah é diferente? Porque tem ligação direta por terra, onde está tendo um problema muito sério para o mundo, que é a Síria, não? A guerra civil. Inclusive, o Brasil recebeu, não sei se 5 mil refugiados da Síria. Agora, estou dizendo, a memória coletiva é muito curta, já quase não se fala nisso, mas a guerra está lá. Então, o Hezbollah, ele recebe direto. Tem uma foto agora desses dias que se reuniram. O líder do Hamas, do Hezbollah e do Jihad Islâmica, e ali atrás deles, na parede, os líderes, os clérigos do Irã. Então, essa aí não tem, estou vendo. É o McDonald's do terrorismo, é a franquia. Não, desculpe o McDonald's, mas é a franquia. Entendi. São franqueados. Então, a diferença é o Hezbollah, que ele é muito mais poderoso, muito mais potente, e tanto, estou dizendo, primeiro assim, a corrente de solidariedade verdadeira que está tendo com o povo judaico e com o povo de Israel, os líderes de nações indo lá prestar solidariedade e também se mostrar, porque e por outro lado os americanos e outros mandaram tropas mesmo, porque se a coisa com o Hezbollah esquenta, já é uma guerra um pouco mais complexa de sair, porque vamos dizer assim, ok, o Irã, Hezbollah, Hamas está gravado na martela. Qual é a nossa missão? Destruir o Estado de Israel. Ponto final. Qual é a nossa missão? Não, queremos aí uma terra para os palestinos. Não, o que eles querem destruir. Para os palestinos, eles estão pouco se lixando. Mas qual o objetivo de destruir o Estado de Israel? Por qual motivo? Só por vingança? Só por ódio? Bíblico, não? Guerra Santa, porque a Guerra Santa ela é fundamentada no Islã. Esse que é o grande problema. Entendi. Eu sempre falo rapidamente a diferença entre as religiões, as 3 grandes religiões. O judaísmo ele
separatista, eu digo. O judaísmo é judeu que nasce para a mãe judaica ou alguém que quer se converter, tem um processo aí, tem toda uma matemática. Então, esse é o judaísmo. O cristianismo já convertia, na Inquisição e antes, convertia pessoas na força das cruzadas, na força da espada. Isso aí já mudou, tem 500 anos que mudou. Então, o cristianismo, o catolicismo, o evangelismo quer evangelizar, quer trazer pessoas para o bem. Isso aí. No Islã radical, se diz aí, se divide o mundo para aqueles que são muçulmanos e seguem a rixa, não, com o véu, com tudo isso aí, e o resto são os infiéis. A guerra do Estado Islâmico era essa, era nós, islâmicos contra os fiéis. Então tem uma questão que é a guerra santa. E é nisso aí que é difícil você... E o povo civil, o quanto eles são contaminados por esse tipo de... Ou você pode dizer para mim assim, não, Maurício, não necessariamente todo mundo do Irã tem esse pensamento, mas é muito difícil. Como é que você observa isso? Uma coisa importante, hoje eu escutei o embaixador de Israel na ONU no Irã, e quem acompanha um pouco tem um sistema ali sim tem um genocídio verdadeiro, milhares e centenas de milhares de oponentes do regime que já foram mortos. Na Síria, não sei quais são os números. Então, lá internamente, se você mas não mas há uma contaminação. Há uma contaminação na força da espada. Ou que você entra na Guerra Santa, prega a destruição de Israel e dos infiéis. Porque Israel, para eles é um país democrático, moderno, com pessoas indo para a festa rave. Quem conheceu, não sei se você já teve a oportunidade, recomendo conhecer Israel, sai encantado porque é um país, não é um país religioso, quem já esteve, não é um país religioso, não é um país que... É um país liberal, né? Não é um país que prega a paz, aí você vê um cara com um cabelão assim, com o rabo de cavalo, você é o quê? Não, eu sou piloto de caça, sou o quê? Estou na reserva. Então não que as pessoas são militares segurando a... Pelo contrário. Então a questão é, sim, cultural, dessa guerra santa. E o que se chama jihad, e essa guerra santa. Agora, uma coisa que é importante prestar atenção, primeiro o Ocidente, o Brasil ainda não, mas o Ocidente é alvo dessa guerra santa, como foi o 11 de setembro. E outra coisa, o Hezbollah, de repente no Brasil ele não fez ainda alguma coisa, mas em Buenos Aires, não longe daqui, fez 2 atentados que saíram comprovadamente da embaixada do Irã. Os atentados em Buenos Aires saíram da embaixada, o armamento saiu de lá. Qual o objetivo de atrapalhar a Argentina mais ainda? Claro, porque era um atentado contra alvos de Israel. Um era... É chamar a atenção do mundo? É chamar a atenção do mundo. Eu estou dizendo, é tipo de uma coisa que nem Freud explica, uma loucura do coletivo, que nem explica qual o motivo. Qual o motivo da Guerra Santa? Me explica. Porque isso é o que eu falei no início. As pessoas há 20 anos me perguntam qual é o objetivo, que guerra maluca é essa? Eu vou te falar. Por quê? Com base de fundamentos religiosos. Ok. A visão de um cara como você, que já esteve lá, que uma coisa é você ver o cientista, o Rodrigo Pimentel falou um negócio que eu achei maravilhoso. Ele falou assim, o cientista político ele é igual o comentador de futebol. Ele não esteve em campo. Né? Tipo, o comentarista de futebol, ele tá falando, não, o Boca Juniors tem que jogar desse jeito. Você já jogou bola? Muitos deles já, outros não e não fazem ideia. E a gente tem uma série de pessoas que sabem resolver o mundo através do Twitter. Muita gente e tal. Então eu tô perguntando pra um cara que tá lá dentro, já viveu. Tudo bem que tem uma cabeça mais para um lado de Israel, mas eu não estou querendo falar sobre Israel ou Palestina. Eu estou querendo falar sobre o que você viveu. Se você pudesse dar a solução, vamos lá, é difícil, que difícil. Mas qual seria a sua solução de um cara que viveu? Eu queria ouvir a opinião de um cara que esteve lá dentro e falar, Maurício, a minha solução, de tanto eu ver, de tanto eu vivenciar isso, seria essa. Solução. Tem coisas que não são soluções, como se diz, rápidas, instantâneas. Não? E geralmente as soluções instantâneas, elas causam mais vítimas, porque a missão, como eu falei, de Israel, Exército de Defesa de Israel, IDF, a missão do Exército é garantir paz a Israel, viver com os vizinhos. Em harmonia. Em harmonia. Agora, parecido com o que aconteceu com o Estado Islâmico e 11 de setembro, eu acho que para nós, tinha até uma comparação, não sei se você viu, se esse atentado fosse um 11 de setembro. O próprio Biden falou, proporcionalmente para Israel, esse é um 11 de setembro vezes 15. Se fosse no Brasil, eu vi até
um cálculo, se fosse no Brasil um atentado desse seria 35 mil mortos, eu acho que algo próximo de 500 mil de feridos e 2 milhões de foguetes que cairiam em cima da população urbana, só para colocar em proporção. Então, é uma coisa insana. A gente agora Israel está preocupada primeiro em garantir a paz para a população e enquanto a gente está falando aqui, ainda está tendo bombardeios sobre centros urbanos. Um bombardeio que não começou nas últimas 3 semanas, está rolando há anos. Então, por enquanto, nós estamos preocupados nisso. Agora, muitas coisas têm que ter mobilização mundial, uma mobilização popular e mobilização mundial. Então, eu acho que o Hamas e esse eixo do mal, que a gente pode chamar, Irã e seus franqueados, têm que ser extintos aí, ou forçados. E por que não foi até hoje extinto? Porque estou dizendo, você viu que tinha sanções sobre o Irã, não? O mundo viu sanções sobre o Irã, por causa da arma atômica, por causa da guerra na Síria, etc, etc. Agora as sanções perderam efeito porque a Rússia está injetando muito dinheiro, então por isso não foi extinto não, porque tem parte das nações que estão apoiando. Inclusive aí pessoas começam a falar sobre o Brasil. O Brasil está, apesar que tem sanções contra o Irã e contra a Rússia, e o Brasil está importando diesel da Rússia. Não sei se é o melhor momento para fazer isso aí. Porque parece que você está apoiando de alguma maneira, né? Porque pode acabar caindo nesse lugar, que pode enfraquecer quem está... Cara, é um jogo... Do mal. Primeiro assim, que não é fácil. Eu até posso também te contar outra anedota do meu serviço militar, quando eu fui, porque quando você entra em Israel, todo mundo entra igual como igual. O pobre, o rico, não tem academia militar elitizada igual aqui, igual nos Estados Unidos. Todo mundo entra igual. E aí lá, depois de 1 ano e meio, aí você é selecionado para ser oficial, foi meu caso, e me mandaram para fazer testes. Aí nos testes tem de saúde, isso aí, e tem aqueles psicotécnicos que você conhece, que você tem que completar frases rapidamente. E aí e depois disso aí você completa, tem, sei lá, segundos para responder. Uma boa mãe tem que cuidar dos filhos, não sei o quê. Aí você responde do inconsciente. Quando eu terminei o teste, você é chamado rapidamente, espera 1 hora e vai para o psicólogo que passa para ver esse teste. Aí ele me mostra, olha, Rafael, é muito bom, suas notas, tudo isso. Não entendi essa frase. A frase dizia, o destino da humanidade, mais ou menos traduzindo, o destino da humanidade é guerrear um contra o outro. Aí você falou, Rafael, o que é esse subconsciente quer dizer? Lamentavelmente, estou dizendo, o mal ele existe e parece, ao longo da humanidade, sempre se inventa alguma guerra, que ela é com base do narcotráfico, ou ela é com base de uma ideia maluca de uma guerra santa, ou por fronteira, sempre. Eu estou dizendo, parece que esse mal está enraizado entre nós. Sim. Então, nesse sentido, eu até falo que o Brasil, com todos os seus problemas, é um povo pacífico. É um povo que não cresce com ódio, né? Não cresce com ódio. Que é o grande problema, que você está me falando. Por mais que o cara de Israel, ou o cara da Palestina, eles têm possibilidade de sair desse ódio, tem sempre alguém contaminando eles para esse ódio. Você era um cara aceito na Palestina, por exemplo? Você passava na Palestina, vou tomar um café na Palestina. Eu gostava muito disso aí, tinha tempos melhores. Que dava. Você tinha amigos palestinos? Que dava, tinha, sim. Isso que eu queria saber, como é que é lá dentro? Existe amigos... judeus e palestinos? Então, primeiro entender também a composição, que é difícil. Estou dizendo, para explicar para um brasileiro o que é essa bagunça lá, tem que ter um seminário de 1 semana. Tá? Entra no seminário e depois a gente se fala. Então, é um curso. É um curso. Então, primeiro assim, ok. Primeiro, palestino. Como eu falei para você, minha família se dividiu depois da Segunda Guerra, depois da Primeira Guerra. Não passaram pelos holocaustos. Parte veio para a América do Sul, Brasil e Argentina, e parte foi para Israel. 2 irmãos do meu avô materno, estavam em Israel. Chegaram em 1920, por aí, e quem estava lá eram os ingleses, num território que eles chamaram de Palestina. Então, meu avô era verdadeiro palestino. Meu avô tinha passaporte da Palestina, ele era até... Desculpa te interromper, é porque boa parte dos israelenses tem uma descendência palestina, porque veio antes ali. Sim. A terra estava... Tirando o pessoal... Exatamente. Aí, então, tudo
como que fala aí em publicidade? Branding. Tudo branding. Então, o branding do Estado palestino, primeiro assim, como eu falei antes, que os palestinos, os árabes que lá vivem, têm anseios de uma auto-emancipação. Claro que sim, sou a favor. Qualquer um merece ter o seu país. E Israel foi o maior promotor disso, nesses acordos de paz, de dar, por exemplo, sair de Gaza, por exemplo, começar os acordos de Oslo, que chamavam os acordos de Oslo, era um acordo de paz bem radical, que era tão radical que o Rabin, primeiro-ministro, foi assassinado por outro radical judeu porque ele deu tantas regalias. Então Israel fez inúmeras tentativas de fazer um acordo de paz. Então, sim. Como estou dizendo, a solução é... É que você está falando o seguinte, eu vou resumir o que eu entendi. Tá. Se você está falando de um acordo de paz para quem nunca quer paz, não vai ter paz, acabou. Se você, eu não estou falando da Palestina, estou falando do Hamas, estou falando do Irã com grupos terroristas. Claro. Eu entendi, tipo assim, qual a solução? A pergunta seria você fazer para mim, Maurício, qual a solução para acabar a criminalidade aqui no Rio de Janeiro? Aí eu falar, cara, se a galera do tráfico, da milícia parasse de tentar a todo custo ter esse ódio, essa violência, as coisas seriam muito mais fáceis. Claro. Mas você está lidando com algo que é irracional, que não tem como ser resolvido. Né? Não tem um Estado, o Estado do Comando Vermelho, não tem um Estado do Hamas. Agora, o que mobiliza muito isso aí, para você cortar da raiz, é dinheiro. Claro. Porque esses 3 mil terroristas suicidas que entraram já tinham, eles já sabiam, olha, cada sequestrado que morre e já vai para o céu, para 70 virgens que estão só esperando ele chegar, não? Aí eu vi uma caricatura uma vez que tinha, em tempo de atentados, tinha que atenção para os mártires por falta de virgens, agora vamos ter que distribuir partes aí do corpo das virgens. Então, quem recebe um mamilo, quem recebe um clítoris. Porque agora que está acontecendo uma piada, não sei de mau gosto, mas está dizendo... Sim, é a piada de lá, pô. Vai faltar. Existe piada de mau gosto. Inclusive, eu recomendo no Netflix, tem uma série que fez... alguém escreve no comentário para me ajudar, que eles fizeram, tipo, como é a comédia em vários lugares do mundo, né? E mostra como é que é a comédia em países com guerra é nesse lugar. O que a gente considera um humor ácido, lá para vocês é o alívio. Você ri. É verdade, sim. E tem até a história que eu sempre li, eu que sou comediante e tal, que é aquela coisa do... muitos judeus na Câmara de Gás faziam muitas piadas para tentar aliviar. E não à toa, o povo judeu é um povo muito bem humorado. Porque viveram tanta tragédia durante anos que vocês levam isso para a ironia, para o sarcasmo, o humor para o deboche. Faz parte da cultura, muitos grandes comediantes judeus, não? Jerry Lewis, sim, Jerry Seinfeld, exatamente. Não, então, estou dizendo, uma das coisas, como que a humanidade resolve o mal, eu acho que o mal tem que ser abolido e tem que também saber, como estou dizendo, um seminário, porque tem muitas coisas que elas não são preto e branco. Mas, Rafael, eu chego à conclusão, talvez, a gente não sabe do que acontece fora daqui. Não sei se eu morrer, eu vou para o céu, ver as virgens, ou se eu morrer, acaba, ou se eu morrer, eu vou para o inferno, sei lá. Mas parece que faz parte da nossa condição humana ter esses dois lados o tempo todo. Que é o que você considera mal, o outro considera mal. O que você considera bom, o outro considera bom. Sim. E é isso que faz parte da nossa... Um dia a gente vai entender o porquê que isso existe e a gente enfrenta. Talvez não vai existir a paz mundial por algum motivo que a gente não sabe aqui, mas em algum outro lugar. Não sei se você concorda com isso. Eu até falo assim, que Deus foi bem esperto, aí ele falou, como que eu faço aí que o pessoal seja fiel a mim? Então o que ele fez? 3 religiões totalmente oponentes, apesar que hoje em dia 3 religiões totalmente oponentes, eu falo, olha, vocês vão guerreando o tempo todo e o vencedor vem pro céu. O vencedor é você. É um reality show isso daqui. Como que você... Quem é o cara que mais acredita em Deus? O cara que tá por morrer, aí cara, mas isso é maravilhoso. Começa a rezar, não? Cara, mas aí Deus seria a pessoa mais... a entidade mais egocêntrica do mundo. Botei vocês 3 para ver quem me ama mais. Se matem. Tá bom, e ganhou você. Vem pra cá. Eu até conto uma piada nisso aí, que um grande rabino, um famoso estudioso judaico, já está no leito da morte, está lá, e está quase nos últimos minutos de vida, ele fala, aí a família fala, o que podemos fazer para te aliviar? Aí o judeu fala, não, chama um padre. Eu falo, como um padre? Um rabino? Ele fala, não, eu quero me converter para que não morra mais um judeu.
Maravilhoso, eu não quero fazer parte da estatística, cara, essa piada é maravilhosa. É isso, cara, esse é o clima de guerra e ao mesmo tempo de sanidade. Muito bom esse papo, Rafael, cara, obrigado. Que você tem aí um longo descanso na Bahia, depois de tudo que você enfrentou na tua vida. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, cara, se você quiser conhecer mais a história do Rafael, tal, Rafael Vulej, tá aqui o Instagram dele, qualquer coisa. Daqui a pouco ele tá fazendo piada. O stand-up de Rafael Vulej. Em breve estará aqui presente. Né? Saiba tudo sobre Israel e Palestina de uma versão mais humorada. Acho que seria mais até interessante. E eu queria que vocês, por favor, quem gostou desse vídeo, encaminha para as pessoas que estão realmente desorientadas sobre o que acontece, porque tem uma visão de um lado que viveu de fato essa situação. Agradecer a todos pela audiência. Muito obrigado. Eu sou muito feliz fazendo esse projeto. E lembra do cupom da Insider Maurício 12. Obrigado, gente. Tchau, tchau.